Aí, Edivaldo, aprende, viu? Aqui a gente aprende muito, não é só as lições de Cristo, não, né? A gente aprende muita coisa também. Dá, né? Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa noite. Quer silenciar todo mundo. Tá na hora, né? Tá na hora, né? Boa noite, Lica. Oi, Júnior! Boa noite, seu Mido! Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá Tudo sumindo bom, aí, ó. Júnior? Boa noite, Lica. Boa noite, Júnior. Boa noite, Tem outra Silvinho. querida, tem outra E a querida Ju? irmã que diz assim, eu quero dormir cedo. Clara e Lídia, tá faltando ela. E a Ju? E a Ju? A Juju tá aí. Ju! Ju tá escondida. A Lídia toma remédio, né? Aí ela dorme. Eu não estou vendo. Onde é que está a Ju? Cadê a Mary, senhora? Ju, se manifeste, Ju. Não dá para A mim ver. Jusneila? A Jusneila? Vamos. Ixi, Amém. vamos. Vamos, Ju. Boa noite. Agora. A Julie não está. Tá não, a Ju? Oxi. Não, Jusneila, né? Ela tinha entrado, mas parece que saiu. É? Juliana. Eu mesmo eu estava tentando entrar. Tentei entrar, entrei no Ceará e não consegui entrar. Aí peguei o celular, consegui entrar, mas aí mudaram o link, mudou o link. É. Vamos. Vamos sim. Entendi. Fala. Eu vou fechar. Eu não consigo desligar. Mas não, agora desapareceu tudo. Clica na tela de novo para aparecer. Aperta na tela ali É. embaixo, no mesmo lugar, aperta que volta tudo. Aperta que volta tudo. Eu vou desligar o meu, tá? É a Zuleika, Sérgio, é a Zuleika.
Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, amor. Amém. Adriana levantou a mão. Eu levantei a mão, mas acho que fui eu, Adriana. Eu gostei muito quando você falou isso, né, do pecado, que as pessoas falam que pecado é gostoso, né? Olha, me deu muita felicidade ter falado isso, porque eu sempre pensei, quando as pessoas falam assim que o pecado é gostoso, eu sempre pensei assim, nossa, mas é gostoso mentir, é gostoso enganar, é gostoso ser desonesto. É gostoso ser promíscuo, se aproveitar do corpo de uma pessoa e ser aproveitada também. Isso é gostoso. Eu sempre ficava pensando, nossa, é um engano, assim, um engano muito grande de Satanás, porque não tem nada de gostoso. Gostoso é a pessoa ser honesta, é a pessoa ter a consciência limpa, que está procurando pelo menos agradar a Deus nos mínimos detalhes. E quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito nos acusa e a gente fica tão triste. Então, assim, não tem nada de gostoso isso. O gostoso é ter uma vida santa, ter uma vida saudável, mas o mundo faz, o Satanás, o mundo faz parecer, não sei como, né, porque é um engano, é uma cegueira total, fazer parecer gostoso e não tem nada de gostoso. É triste, é deprimente, e todos nós aqui pecamos e nós ficamos tristes quando a gente peca. Então, e é para ficar triste, porque senão a consciência, se a consciência cauteriza, aí, né, é o cão que volta para, né, pro vômito, é a porca lavada que volta para a lama, né? Volta pro lixo e não percebe que está no lixo. Então, enquanto a nossa consciência está acusando, a gente está vivo, a gente está com a nossa fé e a gente tem que lutar contra o pecado, não tem nada de gostoso. Não, fiquei muito feliz com esse comentário que você trouxe. Era isso. Uhum. Eu acredito que houve essa questão de falar que o pecado é gostoso, foi deturpada, né? Na realidade, a reflexão correta é porque no passado, no Velho Testamento, a, o, a obra do inimigo, o trabalho dele, ele era chamado lá de o passarinheiro. Então, por que ele era o passarinheiro? Porque ele coloca aquilo que a pessoa, que o pássaro gosta. Se você quer pegar um passarinho, você não vai colocar ali uma coisa que ele não gosta. Você vai colocar o quê? Alpiste, porque ele come. Então, se você colocar outra coisa lá, você não vai pegar o passarinho. Então, essa é uma reflexão, dizer o seguinte, que o Satanás nos pega pelo aquilo que nós gostamos. Então, se nós gostamos, se nós estamos no pecado, se você gosta daquele pecado, se você está naquele pecado, por exemplo, um pecado de inveja, ele vai colocar para a sua vida coisas que vão te levar a cair, a praticar a inveja. Então, é nesse sentido que é feita a reflexão. Não dizendo assim que gosta do pecado, mas é o que Satanás coloca para as pessoas, é o que ela gosta.
Bem, eu tenho uma história que aconteceu aqui em Panambi. Uma senhora velhinha e o filho dela tinha 40 e poucos anos. Daí ele bebeu em casa, eu acho que se drogou, e daí deixou, se desligou de Deus. Eu acho que não era de Deus, mas se desligou, foi na casa da mãe dele, deu nela, disse que deu de soco e tudo, eu só vi falar. Aqui em Panambica, como é uma cidade do interior, foi bastante comentado esse assunto. E daí o cara, não é que ele pegou e deu uma facada na cabeça da mãe dele? A mãe dele morreu. Né? E eu imaginei assim, como Jesus deve estar triste, né? De ter perdido esse. Que ele pode até receber o perdão, que nem o Giovanni falou esses dias, que Deus perdoa tudo, mas vai ter que cumprir o tempo dele na cadeia aqui na Terra. Mas da cadeia eu não pensei, eu pensei de quanto Jesus estaria muito triste de perder esse, né? Para o diabo, no caso, porque o diabo que atentou ele aconteceu. Eu fiquei indignado, ainda Jesus ainda perdoa ele, né? Se ele se arrepender, Jesus vai perdoar ele. Mas ele vai ter que cumprir o tempo dele aqui na Terra. Obrigado. É, aqui em Panambi todo mundo ficou apavorado, porque é uma cidade do interior aqui. Glória a Deus, irmãos. É, Realmente há algo triste em nossa carne. Em nosso espírito, não, mas na carne. E está em todos nós, desde a infância, que é o desejo do pecado. Ou o pecado. Porque o desejo do que é fazer o que é ruim. E tantas vezes fazer o que é errado. É triste. Lá o profeta falou em Provérbio, disse, a água roubada é doce. Provérbio 9:17 é doce. E o pão comido às escondidas é gostoso. Isso por obra da carne, não de nós no espírito. Quando nós estamos no espírito, nós deploramos o pecado, né? Nos envergonhamos, nos entristecemos, ficamos deprimidos. Mesmo antes, a gente precisa se vigiar. Também o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, né? Que uma vez que a lei dizia não cobiçarás, ele, usando a pessoa dele para a ilustração, disse assim, nasceu em mim todo tipo de cobiça. Porque nós temos, por vezes, uma atração por aquilo que é proibido, por aquilo que é mal. Porque nos causará, muitas vezes, uma emoção de imediato. Esse é o ponto-chave da gente compreender as circunstâncias. Às vezes, tem muitas coisas que nos causam emoção e nem por isso é bom.
correr um perigo, saltar de paraquedas quando é tão perigoso para uma determinada pessoa, sabe? Sempre assistir um filme que muitas vezes tem uma tragédia, a gente pede tanto a Deus por paz, por amor, aí bota lá o filme, filme que tem muita morte, esse filme é bom, esse filme é emocionante, ele transmite uma emoção, mas essa emoção não é boa, então a gente tem que definir isso, né? Às vezes uma brincadeira, um abuso, que vira uma perturbação. Inclusive a Bíblia diz, maldito o homem que faz uma brincadeira perversa com seu irmão, e diz, não, foi apenas uma brincadeira, como se fosse uma coisa boa. Às vezes a gente está tão apegado a certas coisas do mundo, ou atrai a gente para a gente fazer em algum momento. Mas eu gosto, não seria mal não, né? Fazer um pouquinho, brincar um pouquinho, é mal sim, é mal, como disse a irmã Adriana, com muito sentimento. É muito triste a gente viver no pecado, principalmente quando a gente passa a afirmar é gostoso, né? Então vamos nos vigiar, porque realmente está sempre à espreita da gente. Eu vejo muitos momentos, aqui eu termino minhas palavras, muitos momentos, muitos irmãos até antigos, de vez em quando até eu mesmo inclusive, sempre faço uma brincadeira, às vezes um tanto abusadora com outro irmão. Aí tem tanta graça, parece tão, né? E aí a gente deve se vigiar, ter muito cuidado sobre isso. Glória a Deus. Até para elogiar, né? Às vezes a gente demora de elogiar o irmão, mas se tiver algo engraçadinho para falar, aí é imediato. Luiz está com a mão levantada. Luiz, Oi. Luiz Fernando. Eu tô meio preto aqui, nem me vê, né? Tô meio escuro aqui. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho tarde, o computador não estava abrindo, não sei o que aconteceu com o Mic, não estava abrindo aqui, aí eu cheguei aqui e já estava, uma parte já tinha começado. Eu gostaria que você anotasse aí para falar na próxima aula de cegueira espiritual. Onde que começa isso numa pessoa? Cegueira espiritual. De ela pecar tanto, errar tanto, mesmo conhecendo as escrituras, mesmo sabendo que mais adiante ela vai ter que prestar contas disso, né? E continua no pecado e não aceita ser admoestado, ou não aceita que se fale nisso, né? Gostaria que você anotasse e nos ensinasse alguma coisa sobre isso, porque E, e, hoje e eu vi já, uma, hoje eu e vi já uma, lê, Fernando, 2 Coríntios 4:4. tá, porque hoje eu vi uma situação, presenciei uma situação e me deixou assim muito entristecido e até agora eu estou triste ainda, mas vai passar. Estou orando bastante aqui, isso vai passar. Obrigado, Sérgio, pelo estudo.
Sou eu. Obrigada pelo estudo, muito bom. Que Deus lhe abençoe. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor. Sabe o que acontece? Quando a Bíblia fala assim que não devemos, que só tem um único pecado, né? Que o Espírito Santo não, que Deus não perdoa, que é contra o Espírito Santo. Eu tenho muita dúvida sobre esse pecado. O que é exatamente que ela quer falar? É? Ah. Tá bom. Sérgio, eu vou ajudar a irmã e vou encaminhar os vídeos do irmão Joadson Canudo sobre os pecados que não perdoados e contra o Espírito Santo, tá? Estou te encaminhando esses 3 estudos do irmão Joadson Canudo para ti, tá bom, Tassiano? Não, não, só isso. Obrigadão, viu? Valeu. Pode deixar o irmão falar, não tem problema não. Estão ouvindo, não? Eu não sou bom de lembrar passagem, mas tem uma que, se tu já conhece a palavra e volta atrás, é como se é melhor se não tivesse conhecido, né? É só esse comentário. Obrigado. Isso. Você falou, né, no início, né, foram faladas muitas coisas, muitos comentários, muita coisa boa, né, vou tentar ser rapidinho aqui, né, no que eu quis pegar aqui para trazer, da questão da autoridade da Bíblia, né, e muitas pessoas erram exatamente por isso, por falta de conhecimento, né, e eu me colocava nessa condição, quando eu pecava no meu corpo, eu achava que eu não estava prejudicando ninguém, eu era dono do meu corpo, poderia fazer dele o que eu bem entendesse. Se eu bebia, se eu fumava e tal, tudo mais, enfim, eu estava prejudicando quem? A mim mesmo, só a minha saúde física, né? Eu pensava assim. Mas isso tudo é por falta de conhecimento, né? Como você citou aí, né? Com relação à salvação, Jesus foi simples, foi objetivo, embora falando por parábolas, mas que dava para todos entender. Aqueles que não entendiam, perguntavam e ele explicava.
Outros vinham embora porque não queria entender, né? Então, pecar é bom? Quem disse isso? Né? O Zé Augusto trouxe, então, às vezes a pessoa pega aleatoriamente uma passagem, um texto, né, e lê e faz uma confusão achando que pecar é bom. Pecar não é bom. Pecar é desobedecer a Deus, né? Então, aquele que é cristão, aquele que é, como você colocou, aquele que Paulo considerou tudo como um lixo, vamos dizer assim, ou como esterco, enfim, agora eu vivo para Cristo, né? Jesus não engana ninguém. Quando você veio para Jesus, você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus disse que não renunciar a tudo que tem não serve para ser meu discípulo. Então, se eu conheço tudo isso, recebo o Espírito Santo, como você falou e tudo mais, e continuo fazendo os desejos da carne, agora, isso não quer dizer que eu não vá pecar, mas é como você falou, pecou, arrependimento rápido, irmão, não espera muito tempo, né? Então, é muito bom, muita coisa boa, né? Então, a falta, às vezes, de conhecimento, de não ler a Bíblia, de acreditar no que o homem fala, né? Às vezes a gente erra, né, Sérgio? Como na terça-feira, eu depois falei para o José, você devia ter falado no grupo, nós somos irmãos, né? Eu falei que Ló estava lá na lista dos heróis da fé, na verdade é Jó, não é Ló, então Ló, então enfim, meu irmão. Às vezes a gente, sem querer, fala alguma coisa e a pessoa fala, não vou corrigir o irmão, não sei o quê, não. Às vezes você não errou de propósito, né? Às vezes acontece, às vezes você cita um texto, uma coisa, enfim, então, consultar as escrituras, né? Conhecer, ler para conhecer e não deixar se enganar. Muito bom, muito bom. Vai ter muita coisa boa aí, já vi, né? Para frente. Sim, irmão. Boa noite para todos, irmãos. Eu creio que o pecado é a coisa mais terrível que tem passado com a humanidade. Porque, por exemplo, no dilúvio, nós não sabemos quantas pessoas perderam a vida nele. E, por exemplo, também no exemplo do castigo da cidade da Sodoma e da Gomorra também, quantas pessoas estão mortas pelo pecado. O pecado, ele é enganador, eu creio que é como quando nós vamos para o rio para pescar os peixes e nós usamos uma carnada, põemos água para que o peixe ele possa morder e ficar preso, para nós tirá-lo da água, para matá-lo. E eu creio que o pecado é assim, porque o pecado traz prazer para as pessoas. No mundo, quando o Senhor ele falou disso, ele falou assim, ele diz que quando o Espírito Santo vira naquela época, ele convenceria o mundo do pecado. Então, o mundo fora do Senhor Jesus Cristo, ele não se vê a si mesmo como pecador. O pecado tem enganado essas pessoas. E eu creio que nós podemos ver isso nessas coisas. Por exemplo, o Brasil tem mais ou menos uns 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas ficam na igreja e quantas pessoas ficam praticando o pecado? E também na Colômbia. Na Colômbia nós temos 50 milhões de pessoas, mas as congregações da igreja não são tão grandes, não são de milhões de pessoas. Nesta comparação, são pouquinhos os crentes,
Mas a maioria das pessoas ficam presas pelo pecado. Porque também a Bíblia fala do pecado como uma escravidão. E o Senhor falou disso no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 17. Ali o Senhor falou com aqueles homens da Roma que eles foram libertados do pecado. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação da prática do pecado. E por isso, agora nós, da vida cristã, ficamos livres do pecado, mas aquele que pagou o preço para isso foi o Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver, né, o problema do pecado. O pecado é enganador. Eu creio que nós podemos comparar o pecado com o mesmo diabo. Porque assim ele também faz as coisas para que os homens pratiquem o pecado, irmãos. Então, precisamos ser muito gratos ao Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue, porque a nossa vitória está ali, na sangue do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, irmãos. Obrigado, Sérgio. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, como é gratificante ganharmos tempo, né? Muitas pessoas dizem, fiquei perdendo o tempo. Hoje, o tempo passou, nem percebemos e ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo de Ti, ouvindo os comentários dos irmãos, lendo trechos e passagens que mostram como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é um Deus que nos perdoa de tantos erros, de tantas coisas que cometemos, e o Senhor nos lava, como o irmão comentou aí, né, e nos purifica através do sangue de Jesus. Mas também, Pai, não devemos abusar da Tua paciência. Por isso, Senhor, queremos te pedir perdão nesse momento, né, para que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos orientando, toda vez que viermos a pensar em cometer algum erro, né? Porque a tentação, ela não diz que é pecado, né? Mas se dermos ouvido à tentação, aí sim vem o pecado e gera a morte. Pai querido, Pai amado, quantas pessoas ainda continuam, né, com esse pensamento enganado de que pecar é bom, pecar satisfaz a carne, e nós devemos satisfazer o Espírito Santo, nos alimentar da Tua palavra, não das coisas do mundo. Essas coisas, pó vai virar pó e vai nos levar para um lugar para o qual o Senhor não nos criou para isso, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar com todos os pedidos que foram colocados aqui debaixo de Tuas mãos poderosas, que o Senhor possa olhar com carinho para cada um de nós, olhar por nossas necessidades, por nossas dificuldades, enfermidades, desempregos, tantos irmãos necessitados, pelos governantes do mundo, colocamos nesse momento debaixo de Tuas mãos também, Senhor, que o Senhor possa estar colocando diante deles, né, o que eles possam fazer
para ajudar a população no mundo inteiro. Tantas pessoas sofrendo, às vezes por causas de governos que são egoístas, de pessoas que não pensam no bem-estar da população. Muito obrigado mais uma vez e que o Senhor nos dê uma boa noite, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito Amém. obrigado, irmão. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, Rosana. Boa noite. Fernanda. Boa noite. Obrigado por Aí, vocês. nossa, Boa boa noite, noite. lindo. Sandrinha. Tchau, Liquinha. Viu, Lico? Boa noite. Rosineide. Fique com Deus. Paulo, Boa obrigado. noite, Jéssica. Boa noite, mãe. Muito agradável. Boa Noite, Rosa, companhia de prazer. Thiago. Seu Momento Augusto, maravilhoso. boa noite, seu Augusto. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Rosineide. Tinha que mexer comigo, olha. Eu vou trocar. No próximo aula não é mais esse nome. Lica, tu não existe, Lica, tu não existe. É. Não existe, né, Sandrinha? É maravilhosa, maravilhosa. Oh, meu Deus. Boa noite.